O que é catarse emocional? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o significado da palavra catarse e um pouco mais sobre a bagunça que está o mundo hoje e como as pessoas estão malucas, loucas e totalmente iludidas, né, com esse materialismo, né? Aliás, o paradigma vigente, como diria o professor Hélio Couto, é o materialismo. Meu nome é Carlos, para quem não me conhece, seja bem-vindo. E hoje eu quero começar falando sobre o significado da palavra catarse. A palavra catarse significa purificação. Então, hoje nós vamos aprofundar um pouco mais. Eu separei um material aqui, como sempre, em toda a aula, para que a gente estude junto e entenda junto e consiga construir um raciocínio, vamos dizer assim, correto sobre o assunto de maneira madura, tá? Então vamos junto, te convido a ter paciência aqui com a gente e a gente vai ler aqui o que tem aqui de assunto sobre a catarse. Vamos lá. A catarse, em sua essência, representa um processo de liberação emocional, derivada do termo grego catarsis, que significa purificação ou limpeza, como acabei de descrever para vocês. Ela descreve uma experiência de se livrar de emoções negativas e intensas através de uma representação artística ou de uma experiência emocional intensa. Então aqui a gente já tem duas divisões da pessoa que tem aquela liberação emocional, seja ela provocada ou não, ou seja, às vezes a pessoa está na sua rotina, no seu cotidiano, e aquela, vamos dizer assim, esfera de emoções, ela explode, e aí a pessoa tem aquilo que a gente chama de choro repentino, tristeza repentina, e do nada, parece acordou, tudo bem, rotina, robotizado, de repente, pum, aquilo estoura. É o acúmulo emocional que vem se acumulando. Há pessoas que conseguem liberar um pouco disso através da poesia, da arte, dos afazeres da criatividade. Ela vai colocando um pouco de suas emoções, aquilo vai fluindo, o que não deixa isso explodir. Mas a catarse em si, ela tem um objetivo, como a gente falou agora. Essa limpeza, essa purificação, ela será sempre. Um dia nós seremos plenamente livres disso? Bem provavelmente não. Mas à medida que a gente aprende a fluir as emoções, a gente já ganha, vamos dizer assim, espaço para que a gente jogue um pouco da nossa essência, porque essa emoção, ela tem uma característica muito boa de não ser igual aos demais. Esse jogar para fora, sim, explodir as emoções, sim, mas cada um tem uma identidade, uma composição, um cheiro, uma essência. Então cada um libera de uma forma. Uns são agressivos, outros são melancólicos, outros são, vamos dizer assim, depressivos. Cada um vai rir demais, sabe, em excesso, vai ficar agitado, ansioso. Um vai liberar uma doença no próprio organismo através da. É uma forma de catarse. Tudo aquilo que vem nos modificar, que vem nos transformar. Então a gente tem que estar sempre atento a isso. Mas vamos aprofundar primeiro na catarse, depois a gente, vamos dizer assim, fala um pouco mais, né? E o que diz aqui o efeito da catarse, né? A catarse significa purificação do espírito humano. Né? A gente já falei que vem do grego. E pode ser considerado um método de expulsão, pois coloca para fora do corpo aquilo que é anormal à natureza. Diversas expressões artísticas são capazes de gerar catarse, como pintura, música, cinema ou teatro. É arquétipo, tá? Certos arquétipos eles produzem esse efeito realmente dramático que às vezes nos aflige e puxa do nosso inconsciente fortes emoções. É comum às vezes você ir numa galeria de pintura e desde que você pare para observar esses quadros, como eu sempre falo para vocês, em torno de 3 minutos, né, o arquétipo, a visão do arquétipo por 3 minutos, aquilo entra dentro do seu subconsciente e destrava épocas, situações. Lembrando que nós somos seres espirituais e é bem provável que quando nós entramos na carne, a gente é provocado a esquecer tudo que a gente já viveu enquanto ser de existência. Um ser que reencarnou, que pode ter vindo de outros planetas e que está aqui no meio de nós.
a gente nunca sabe o nosso passado enquanto estamos aqui. Você não sabe, eu não sei, e quem falar que sabe está provavelmente mentindo. Poucos avatares, seres ilustres, conseguem acessar. Muita gente consegue acessar isso parcialmente, ou seja, em forma de saudade, em forma de alguma coisa, de uma experiência que já viveu e não sente mais. Muitas vezes a pessoa tem uma vida feliz, mas ela olha no horizonte e ela sabe que tem algo mais, que algo ficou para trás, de uma longa data. Então tem coisas que a gente não consegue compreender, mas que é muito presente. Mas vamos atentar que a catarse, inicialmente então, ela é ruim, pelo fato de sentir, dor, tristeza, mas quase sempre isso provoca uma purificação. E tem uma coisa que às vezes no nosso estudo aqui não vai falar, mas talvez a gente consiga aqui. Uma coisa interessante é que a gente não só purifica, mas a gente se qualifica, ou seja, às vezes a gente está sofrendo no ramo de trabalho que a gente está e a gente quer modificar. Então a gente define catarse como aquilo que é anormal à natureza, ok? Então é algo que não é normal no dia a dia. Normalmente a gente nasce para ser feliz, a gente já tem em nós o cerne da felicidade, a gente quer na verdade vivenciar a felicidade. A gente já sabe que a gente é feliz, que a gente tem, vamos dizer assim, uma expressão natural de bem-estar, de felicidade, e que assim a gente é enganado, iludido de que o materialismo são ferramentas para que a gente coloque para fora essa nossa felicidade. Mas na verdade, o que nos faz colocar para fora a nossa existência é aquilo que a gente chama assim de relações interpessoais, relacionamento com pessoas, relacionamento com a vida, com animais, com a natureza, essa interação que vem para a gente expressar para fora essa felicidade. Qualquer coisa que impeça isso, e olha que hoje em dia tem muita coisa nos impedindo de vivenciar isso, são formas que provavelmente vai acumular e fazer um acúmulo de emoções que vai gerar a catarse. Os impedimentos familiares, às vezes regras familiares, imposições de pessoas na família, cônjuge, às vezes você quer vivenciar uma coisa, mas sempre tem uma barreira, o cônjuge cria uma barreira para que aquilo não aconteça, para que aquilo não dê certo, não ajuda, não abre, não libera esse caminho para você. Então, às vezes tem uma mulher que, por exemplo, o marido a impede de estudar porque ele tem ciúmes dessa mulher. Porque ela, indo conhecer outras pessoas, vai conhecer na cabeça dele, vai conhecer alguém melhor, e que, através disso, essas pessoas ela vai ser conquistada por outro homem, que é melhor do que ele, e assim por diante. Então, a impede de ir estudar. Inicialmente, essa mulher pode até aceitar isso, mas com o passar do tempo, essa emoção ela vai se densificando, inchando, e uma hora aquilo vai sair. Aí é a expressão de cada um. Um expressa com agressividade, outro vai expressar com desleixo, abandono total, outro vai ser com depressão. Então cada um tem um jeito emocional. Da mesma maneira, uma mulher que às vezes impede por ciúmes o cara de ter amizades, liberdade, futebol, jiu-jitsu, as coisas que ele gosta, a pescaria, ela impede porque ela acha que ela vai ser traída. A verdade, gente, é que, resumindo, ninguém é de ninguém, e quem tenta impedir o outro de fazer alguma coisa está falseando sua própria vida, porque impede que, na verdade, a coisa flua. Se a pessoa trai ou faz alguma coisa, é um problema dela, e assim, se ela te perde, quem está perdendo é ela. Você tem que saber do seu valor, você tem que saber daquilo que você colabora, da sua contribuição, do tanto que você ajuda, do tanto que você é presente. Você tem que saber o tanto que você é. E isso basta, a sua confiança. Agora, a insegurança dos outros não pode gerar mais emoções para que você acabe tendo uma anomalia, como que a gente falou aqui. Essa anomalia, ela vai fazer mal para a gente, entende?
uma hora a emoção sempre irá sair, de um jeito ou de outro. O que eu aconselho é sempre trabalhar as emoções de uma forma que você construa alguém melhor. Você coloque na sua visão alguém que você quer ser, como você quer ser. Se é que você tem que pensar alguma coisa que não seja mal de você mesmo, de você mesma, e sim que seja para que você atinja aquele ideal de ser humano que você tanto deseja ser. Continuando aqui, né, o que é catarse espiritual? Catarse é um termo de origem filosófica, né, que significa limpeza. Tá. Superar algum trauma, medo, opressão, perturbação psíquica. Nem sempre toda emoção que a gente sente pertence somente a nós. Há relatos nos livros espíritas que normalmente, quando um espírito se aproxima ou um encosto, o que acontece com esse espírito é que o que ele sente no cotidiano, a tristeza, a raiva, a liberação emocional dele constante e forte e predominante, a gente consegue assimilar isso e sentir parcialmente isso. Não no nível que ele está, porque às vezes ele está muito debilitado. Você pode ter certeza que o espírito que está aqui à nossa volta, perdendo tempo na mesma dimensão que a nossa, ele não está bem. Normalmente as pessoas têm o que fazer. Tem escola, tem todo um trabalho lá do outro lado para ajudar a cuidar de uma passagem para outra, mas perder tempo aqui é aquela alma penada, ou seja, é aquela coisa da pessoa estar por aqui perdendo o tempo dela. Poderia estar fazendo outra coisa, estudando, crescendo, evoluindo, para no futuro até encarnar de forma melhor, mais belo, com mais facilidades, com mais recursos mentais, né, psicológicos, mas a pessoa fica perdendo tempo dela. Bom, mas às vezes a pessoa encosta e você sente a parte emocional dela. Você sente assim, não, eu estava tão bem, de repente né, deu uma queda moral, né, pessoal. Às vezes você não sabe, você vai no seu local de trabalho, tem gente que traz más companhias, e aí já está ali presente, aí você está ali limpinho, emocionalmente, bem, aquele espírito fala, não é possível que consegue viver nesse planeta aí encarnado bem, eu não consegui, eu fui pobre, fui ferrado, fui isso, fui aquilo, essa pessoa não pode ser tão boa. E aí já começa a querer tentar prejudicar. Se a pessoa não tem uma oração, um exercício de limpeza, de fortalecimento espiritual, quase sempre ela acaba, digamos assim, se estrepando, né? Vamos lá então. Quais são os sintomas da catarse, né? Aquele choro, alegria, agressividade excessiva que nos toma conta em situações do cotidiano. Essa liberação exacerbada é conhecida como catarse. Então, veja só, gente, como definir catarse de uma obsessão, por exemplo? A obsessão é o que nós estávamos falando. É uma coisa leve, contínua, né, que basta você fazer uma oração, aquilo sai, né, você melhora. Já uma coisa mais dramática, como a catarse, ela realmente se manifesta por algo que você perde sua paciência, perde a linha, você não consegue segurar-se emocionalmente, você chora mesmo ali, você desaba. Então, e assim, sem tantos motivos naquele momento, não era para tanto, mas assim, é que o volume de coisas vem acontecendo e você estoura naquele momento. Então, no seu momento de fúria, é a hora que infelizmente está se manifestando a catarse. Então, tudo bem se acontecer, se você perceber que vai acontecer isso, se retire, peça licença, vá a um local privado e, vamos dizer assim, manifeste aquilo, deixa, quer chorar, chora, lave o rosto, tome água, sabe? Mas assim, entenda que se está acontecendo a liberação emocional, é porque tem alguma coisa errada. Tem alguns estudiosos que falam assim, que quando a gente começa a ter tremores musculares no rosto, tipo o rosto começa a tremer, sobrancelha, a boca, já é um sintoma de acúmulo de estresse. Ou seja, algo emocional está acontecendo e está se acumulando
e você não está percebendo. Esses sinais já são o começo de que lá na frente terá uma catarse se você não mudar o seu modo de vida, as suas relações, ou a forma como você lida com as relações. Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu vou largar dessa pessoa, vou largar aquilo. Não, às vezes é a forma com que a gente encara tudo isso. Talvez se a gente for mais irônico, mas mudar para um bom humor, para fazer piada de tudo que está à nossa volta, ou seja, pegar as coisas ruins e tirar um sarrinho daquilo, mesmo que seja mentalmente, né, para não ofender ninguém, mas às vezes você tem que imaginar aquilo, isso não é tão sério assim não, isso é bobeira. E eu acho que é mais útil, pelo menos eu tento fazer isso agora, mas mais velho eu estou, mais irônico eu fico. Então, se hoje me chega alguém de 30 anos e fala, eu tô louco de amor, de paixão, e não sei o que, eu, bem, tá? Porque, se veja só, gente, um relacionamento, ele pode ser muito bonito, mas, assim, a impressão que a gente tem cada vez que a gente caminha na Terra é que um relacionamento é um propósito em que um auxilia o outro, principalmente. Ou seja, a vida fica muito mais fácil com aquela pessoa. A paixão, ela tem aquela coisa de desfrutar da outra pessoa, né? Vamos dizer assim, né? Desfrutar tudo que ela tem, beleza, corpo, e assim por diante. E já o amor, ele já tem aquela coisa do tipo, não, eu estou desejando nesse momento doar amor, né? Então vivenciar amor. Então é uma proposta diferente, né? A paixão não, a paixão ela rompe as coisas, ela rebenta, ela abre, ela é cega, como diria o ditado, né? Justiça e paixão são cegas, né? É bem filosófico isso, né? Mas a gente sabe que, na verdade, tem uma diferença muito grande entre paixão e amor. Então, quando o jovem chega pra gente hoje e fala uma coisa dessa assim, eu tô apaixonado por aquela pessoa, assim, eu pergunto o que você tem para oferecer para ela. Você está no nível daquela pessoa? Porque se você está se apaixonando por aquela pessoa, você tem que ver se você não está se apaixonando pelo nível energético dela. E às vezes, se você se apaixona pelo nível energético, indica que você deve elevar sua energia até aquele patamar. Chegando naquele patamar, provavelmente você não vai ver a pessoa da mesma maneira. Entende? Quando você também está naquele nível de energia. Mas a maioria das pessoas hoje tem, ao invés de produzir essa energia, construir isso, elas estão acumulando somente emoções. Emoções têm diferença de algo construtivo. Geralmente, para construir é necessário disciplina, resiliência, paciência e todos uns critérios que, quando a gente está acumulando emoções, né, excesso de emoção, alegria, e a gente quer mais, e mais, e mais, e mais, e mais, eles falam, tem que ficar com o pé um pouco atrás, né? E as pessoas querem falar muito sobre catarse espiritual, mas catarse espiritual não é nada mais, nada menos que às vezes a compaixão. Às vezes a gente olha o mundo, a gente não gosta de ver o que a gente está vendo, e a gente ama a vida, ama o planeta Terra, e vê o planeta Terra sendo destruído, né? As pessoas destruindo tudo à nossa volta, o ser humano ávido por dinheiro, está dentro da família, às vezes você olha assim e fala, puta ilusão, para quê? Aonde vai chegar tudo isso? E você sofre. Então você tem ali uma descarga emocional. Então, nesse momento, o ideal é que você transforme isso em poesia, pintura, no seu trabalho, né? Faça uma atividade laboral, onde você jogue aquelas emoções ali. Ouça boas músicas, para que, se você estiver ouvindo boas músicas e ali você chorar um pouco, as lágrimas descer, ótimo. É esse que é o ideal, é liberar isso de forma condensada, de maneira correta. Aí você vai estar trabalhando a energia, jogando ela, fluindo. Isso vai trazer um ar diferente, uma dopamina, uma respiração diferente. Então sempre preste atenção nesses sintomas, né, para diferenciar. Às vezes a catarse é emocional, psicológica, dos nossos problemas, da família à nossa volta, e tem a espiritual, que é uma coisa mais sublime, elevada, que a gente pode trabalhar melhor isso, ou seja, colocar isso para fazer algo de bom realmente, e especial para o planeta, para ajudar. Então, às vezes através disso a gente tem nossa reciclagem, a gente recicla o nosso lixo, você se preocupa com o planeta, então você joga a emoção
aonde quer jogar. E aí você amadurece com isso. Entende? Aqui, o que mais que eu separei para falar para você? Já está dando 20. Tá dando quase uns 15 minutos já, né? Então tem algumas coisas perigosas, né? Por exemplo, a catarse ela pode durar algumas horas, o dia inteiro e até mesmo semanas. Vai depender do impacto da experiência que a pessoa teve. Então, normalmente é uma semana. As coisas não tem que ser muito graves para durar mais do que isso, tá, gente? Mas quando acontecer de você chorar, uma meia hora, tal, você se levantar e aquilo passar, já tudo certo, tudo bem. Não precisa muita preocupação. Uma semana até, fiquei mal, viu? Do jeito que aquela pessoa falou comigo, cheguei em casa, pum, a emoção estourou. Beleza, uma semana e tal, então você já não vou mais falar com aquela pessoa, vou isso, aquilo. Agora ficou um mês, aí o problema já não é da outra pessoa, o problema é seu. E aí é bom buscar ajuda, né? Porque está se estendendo demais. E aí está confundindo catarse com uma crise de depressão, alguma coisa que às vezes você tem que se medicar com um profissional e é diferente, entende? Tem que ter uma... Então o que acontece? Normalmente sinais de catarse são: você vai se isolar fisicamente, sair do ambiente, você vai ficar num canto, no seu quarto fechado, você vai estar realmente profundamente abatido, tá? Então você vai sentir isso aqui. E o que acontece? Outra coisa, atenção ao que você vê e escuta. Por se tratar de um momento mais sensível, o ideal é procurar estar na mesma sintonia da energia que está chegando. Escute mantras, assista filmes leves, faça leituras fluídicas até se sentir bem novamente. Então, gente, aqui eu tô falando assim, já começa algumas técnicas para te ajudar. Não tô legal? O que você faz? Você vai assistir um filme triste? É igual quem rompeu um relacionamento e está sofrendo por causa daquela catarse do relacionamento. Aí você vai assistir um filme romântico, trágico. Não vai dar certo. Só vai esticar a sua emoção. E não vai fluir pro jeito certo. Agora, aquela emoção, que eu falei, a compaixão, se ela parte, a tristeza, ela parte para a compaixão, para que você possa ajudar a si mesmo ou a quem está à sua volta, é uma forma, muita gente faz isso. A gente abandona, às vezes, aquela dor e vai trabalhar em prol do próximo, ou numa ONG, numa entidade, na internet, vai fazer algo de bom com aquilo, tá? Não, quando você tiver a catarse, o ideal, então, aqui já viu o que eu falei, né? Evite, coloque músicas legais, leves, filmes alegres. Até mesmo uma comédia não vai fluir naquele momento de raiva, de tristeza, mas às vezes uma gotinha ali é melhor do que assistir um filme triste ou outro filme de ação. Não assista filme de ação quando estiver assim. O ideal é estar em contato com a natureza. Quando você não está bem, se você puder ir numa paisagem, numa montanha, andar na floresta, sentar na beira de um lago, ver a paisagem e deixar. Outra coisa que faz muito bem para quem não está legal, se tem um parque de diversão onde as crianças brincam, você senta ali num banquinho com um suco, um refrigerante, alguma coisa assim, um sorvete, e fica vendo as crianças brincar. Aquela inocência, as risadas, aquilo, tem algo que mexe no nosso subconsciente que destrava coisas muito interessantes. Então, fica uma dica aí. E aí, quando você tiver com a catarse, a primeira coisa, garrafinha de água do lado, tá? Uma garrafa de 1 litro, 2 litros de água. Hidrate-se. Comidas leves, frutas. E assim, evite açúcar e gordura nessa época. Quando está sofrendo, água. Começa com água. Quando te engole, todo mundo tem a impressão de quando está ruim, engole seco. Engole sapo, engole seco. Tome água naquele momento. A água, ela purifica. Fluidicamente, ela tem sais minerais, ela vai recolher parte da energia, vai jogar, como diria aquele ditado, vai sair na urina. Então, preste atenção. A água tem um papel muito importante, auxilia a limpeza do organismo, consequentemente a purificação dessas energias também. Comer comidas mais leves, naturais, será melhor. Né? Somente um possível enjoo às vezes pode, né? Então vá devagar, em golinhos, você vai se acertando. Serenidade profunda em seu coração, para o vídeo não ficar longo. Eu me torno você.